Boa tarde a todos. Declaro aberta a terceira sessão ordinária de 2026, sendo esta a quarta sessão realizada no ano. E convido o vereador Leandro que faça uma leitura no trecho da Bíblia Sagrada. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz do serviço do Senhor e medita suas leis dias e noite. Ele é como árvore plantada à margem das águas correntes, dá frutos na época própria, suas folhagens não murchará jamais. Todo o que ele empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como palhas que o vento leva. Palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata número 3 de 2026. Ata número 3 de 2026. Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barra do Estado do Paraná, foi realizada a segunda sessão ordinária, sendo a terceira sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto os vereadores Renan Valim e Raul Brizola, com ausências anteriormente justificadas. Iniciaram os trabalhos efetuada a leitura da ata número 2 de 2026, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o vereador Leandro Ramos solicitou que a indicação número 4 de 2026 fosse retirada da pauta. Na continuidade dos trabalhos, o presidente salientou que o decreto legislativo 01 de 2026, que aprova com ressalva as contas do Poder Executivo de Barracão relativas ao exercício financeiro 2024, parecer prévio 357 de 2025, processo número 19.3031 de 2025, segue a interpretação aguardando o prazo regimental para votação em segundo turno. Em seguida, o presidente da Casa colocou em interpretação o projeto de lei 02 de 2026 de autoria do Poder Legislativo. Dando continuidade aos trabalhos, a presidente das Corvinhas fez uso da palavra e, após debate com a concordância de todos os vereadores presentes, a sessão foi interrompida para emissão de pareceres pelas comissões competentes, tendo sido nomeado o vereador Leandro Ramos como presidente designado da Comissão de Legislação, Redação e Justiça e Valdecir Antônio Pugança como relator designado desta comissão. Reabertos os trabalhos e com a concordância de todos os edis, o projeto de lei número 2 de 2026 foi colocado em votação no primeiro turno, tendo sido aprovado de forma unânime. Na sequência dos trabalhos foi lida a moção 01 de 2026, de pesar pela passagem da senhora Carmelita por Bortoncelos Anon. Moção esta de autoria dos vereadores Leandro Ramos, Valdinei Batiste e Márcio Camposa. Finalizando os trabalhos, foram lidas as indicações 5 e 6 de 2026, as quais salientou o presidente, sendo encaminhadas aos setores competentes. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores. Nada mais a menos a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 19 de fevereiro, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata, sala de sessões 12 de fevereiro de 2026. Em votação a ata do número 13 de 2026. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrário, manifestem, por favor. Aprovada a ata número 3 de 2026. Teremos nesta ordem do dia a seguinte matéria: Decreto Legislativo de número 1 de 2026, votação em segundo turno. Projeto de Lei de número 2 de 2026, também em segunda votação. Indicação de número 7 de 2026, de autoria do vereador Mano Carvalho. O uso da tribuna pelo engenheiro Ricardo Teixeira, representando a Secretaria do Planejamento e Urbano e a Infraestrutura do nosso município. Eu queria aqui cumprimentar as pessoas de casa, cumprimentar as pessoas que estão assistindo, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar aqui a presença do nosso prefeito municipal, Jorge Santin, em nome dele, cumprimentar aqui todo o secretariado do nosso município, que estão aqui presentes, os funcionários públicos que levam o nosso município adiante. Dando início à ordem do dia, eu coloco em segunda votação o Decreto Legislativo de número 1 de 2026,
que aprova com ressalva contas do Poder Executivo Municipal relativa ao exercício financeiro 2024. Quem for favorável, se mantenha como está. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em segunda votação. Da mesma forma, coloco em segunda votação o projeto de lei de número 2 de 2026, que declara de utilidade pública a Esquadrim. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Quem for ao contrário, manifeste, por favor. Aprovado em segundo turno. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura da indicação número 7, de autoria do vereador Mano Carvalho. Indicação número 7 de 2026. O chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente, proceda com a seguinte ação. A rua 140, situada no bairro Alvorada, seja nomeada como Romildo Cantarelli. Justificativa em plenário, o vereador Mano Carvalho. Com a palavra, o vereador de indicação. Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, os funcionários da casa, funcionários da prefeitura, senhor prefeito, a imprensa, pessoal de casa, em especial a família Cantarelli, Douglas, seu Celito, a dona Edeli e o seu filho Joelcio. Essa indicação eu acho que é mais do que justa pela representatividade que foi Romildo Cantarelli. Ele passou vários anos em Barracão, envolvido na política. Para muitos que não conhecem, eu vou resumir um pouquinho de quem foi Romildo Cantarelli. Romildo Cantarelli, nascido 25 de abril de 1930, na cidade de Cachoeira do Sul. Veio para Barracão em 1950, casado com Nadir Escalco Cantarelli. Se estabeleceram na rua Amazonas. Na época era uma pequena fazenda, uma chácara tamanho razoável. Agricultor, teve 4 filhos, os 4 nascidos em Barracão. Em 1966, ele foi eleito vice-presidente do Sindicato Rurais de Barracão. Em 1970, foi eleito presidente do sindicato, o qual ocupou o cargo por 16 anos. Teve uma atuação no município, sempre auxiliando a prefeitura na Câmara de Vereadores. Foi membro do Conselho Municipal, o qual indicava candidatos a prefeito na época, que não havia eleições diretas. Após tamanha contribuição no município, foi acometido de uma grave doença, a qual o vitimou em 6 de outubro de 2019. Hoje, a maioria das nossas ruas tem asfalto, tem pedra de calçamento. Quem doou a base para fazer as aberturas, quem iniciou as aberturas da rua foi o seu Romildo Cantarelli, com o material cascalho. Foi retirado milhares e milhares de carga lá, sempre prestando serviço para o município, nunca medindo esforços, acredito que nunca cobrando nada também do município. Então foi uma pessoa fundamental para o início do município, para a alavancada do município. E mais que justo, como falei, em homenagem a Romildo Cantarelli, hoje nós temos a rua denominada 140, que é no meio do loteamento Cantarelli, no bairro Alvorada. Ela liga na rua Amazonas. Agora vai ser asfaltada, que é uma rua de chão, e acredito que mais do que justo de colocar essa rua em homenagem ao Romildo Cantarelli. Seria isso aí, senhor presidente. Demais vereadores? Nesse momento, eu convido o engenheiro Ricardo para que possa fazer o uso da tribuna para as suas explanações. Boa tarde a todos.
Então, a pedido do prefeito, e a gente ouviu a discussão que ocorreu essa semana, que eu acho que ela vai ser muito proveitosa, porque hoje é uma rua que ela está sendo concluída, finalizada, mas considerando vários dos nossos projetos, seja no centro, seja nos bairros, e o volume de obras e de projetos que a gente vai verificar nos próximos meses, talvez foi muito interessante ter aberto essa primeira discussão com a Rua Bahia, entre a BR-163 e a Rua Rio Grande do Sul, para a gente realmente discutir e pensar a legislação e o que é mais difícil, a aplicação da legislação. Porque a letra fria, ela é muito simples, né, Zé? Agora, você aplicar, você fazer, cumprir ela, considerando que a gente tem são muitos elementos, às vezes em uma rua só. Eu vou citar para vocês: iluminação pública, um projeto que a gente tem agora para deixar toda a cidade em LED, sinalização viária, como a gente tem a necessidade de sinalização viária, considerando um trânsito pesado da BR-163, considerando a nossa proximidade com a Argentina, essa divisa com Santa Catarina. Então, nós temos muitos desafios em todos esses nossos projetos. Então, ainda considerando esse projeto da Rua Bahia, que também foi englobado no mesmo contrato com a Avenida Paraná, que ainda foi um contrato de 2024, nós temos uma dificuldade com a empresa executora, que ainda tem muitos serviços pendentes. Para vocês terem uma noção, a gente até comentava com o Valdinei, ele nos pedindo semana retrasada, a gente fez uma medição de 50% em fevereiro do ano passado. Então ainda tem 50% em haver, enquanto eles não concluem todas as obras, fazem as correções que a gente está apontando. Então talvez essa discussão que foi criada na Rua Bahia, com canteiro central, com rotatórias da Avenida Paraná, ela vai servir para a gente aprofundar e, a partir daqui, nesses nossos próximos projetos, pensar a cidade, não mais a cidade do passado, né? Daqui para frente, harmonizando comércio, harmonizando o pedestre, a pessoa com dificuldade de mobilidade, o idoso, ou eventualmente sombrear um pouco mais nossas ruas nesse verão muito quente. A gente quer que as pessoas caminhem, que exista uma integração, por exemplo, entre a Praça Clevelândia e o centro da cidade. Mas como que o pessoal vai poder caminhar sem um sombreamento adequado? Ou à noite, como vai poder caminhar com segurança sem uma iluminação adequada? Então, a gente tem que, talvez, parar agora para pensar como isso abrange vários e vários tópicos que a gente, na Secretaria de Planejamento, a gente tenta resolver tecnicamente, mas não só tecnicamente no ar-condicionado. Também com alguma bagagem que a gente tem na equipe, conversando muito com as pessoas. Acertar, não vou dizer que a gente vai acertar, sempre. Mas a tentativa sempre é do acerto, ou pelo menos da melhoria. Então, alguns tópicos que a gente queria passar aqui para vocês, por exemplo, é a questão da permeabilidade. Ou seja, a gente exige, conforme o zoneamento, a área do município, quando chega um projeto para nós de uma obra particular, um percentual de permeabilidade. Ou seja, nesse percentual você não pode pavimentar, você não pode edificar, e aí vai variar. Áreas centrais, 10%, áreas de bairros de 20% a 30%. Isso se leva também no Código de Obras, a lei que foi discutida junto das 7 leis do Plano Diretor e que foi publicada em 2024, que as vias públicas também têm que ter 20% de área permeável. E nós já fizemos algumas tentativas. Tentativa número 1, ao longo dessas nossas obras, né? Criar os canteiros nas calçadas mesmo, para você ter esse espaço, essa área de infiltração, para que nós ainda temos essa possibilidade de evitar problemas futuros com alagamentos, com enchentes. Ainda mais considerando toda a nossa topografia, o centro ser numa cota, numa altitude muito mais alta do que nos bairros, mas a gente vai crescer e vai impermeabilizando, ou seja, a água ela vai cada vez mais indo para a rede de drenagem e para os canais de água, para as sangas. Mas a gente tem que, então, prever também a permeabilidade nas vias, através de canteiro central, através de faixa permeável na calçada. Então, cabe essa discussão, porque agora a gente
tem, na semana que vem, conversas com as famílias que vão ser impactadas diretamente com o asfalto novo Vida Nova. São 20 ruas, são 6 bairros que hoje, como o Mano comentou ainda, são as últimas ruas cascalhadas da cidade. Que, através desse projeto do Estado, nós vamos ter todas elas pavimentadas, com uma pavimentação completa, ou seja, calçada, pista de rolamento com base, com subbase. E aí vocês imaginam, na frente da casa dos moradores, máquina fazendo escavação para drenagem, para tubulação. Talvez até, a gente vai alinhar muito com o pessoal da Casan, interrompimento do fornecimento de água. Então, para vocês verem como abrange muita coisa, são desafios muito grandes e são obras de grande vulto. Além dessa obra do Asfalto Novo Vida Nova, que a gente já vai ter essas discussões com a população, sob o pedido do prefeito, ou seja, vamos fazer reunião lá no bairro São José, próximo do estádio. Pessoal, nós vamos iniciar com o pessoal da empresa para ter talvez o que não teve com essa empresa de Realeza, que nós estamos tendo esse problema. O compromisso está aqui, essa é a população, nós somos os fiscais, com o auxílio de vocês, vereadores, e a empresa tem essas responsabilidades. São valores vultuosos, que a gente está chegando só nesse contrato do Asfalto Novo Vida Nova em 4,8 milhões. Então, realmente, não é um projeto pequeno. Mês que vem a gente tem as licitações do primeiro trecho da Rua Amazonas, outra via arterial, assim como a Rua Bahia e como a Avenida Paraná. Outra rua que a gente tem um volume muito grande de trânsito, que nós temos também problemas, ou seja, como que a gente vai deixar uma cidade humanizada para as pessoas poderem sair com seus filhos, caminharem, irem até a praça, e ao mesmo tempo a questão comercial. Como que a gente vai garantir também que isso não trave fluxos e que faça os veículos de maior porte não terem que ficar manobrando, ocasionando mais transtornos, ou até, eventualmente, isso é uma discussão que a gente vai ter que abrir, proibir esse trânsito em alguns pontos. São coisas que estão muito abertas para nós agora pensar. Tudo bem, fizemos um plano diretor em 2024, publicamos. Em dezembro do ano passado, há 2 meses, fizemos uma audiência pública já para afinar muitos dos artigos, incluindo para essas obras. Então a gente teve que fazer muitas correções do plano, depois de 1 ano e meio dele publicado e aplicando ele, para ajustar. Ou seja, para vocês verem como não existe uma solução final e fácil. Sempre tem que haver muito debate, tem que haver muito estudo, não é simples, o município nunca viu esse volume de investimento, então é uma responsabilidade muito grande para nós, para todos nós que estamos aqui, porque isso que a gente está construindo agora, isso tem que durar 50 anos, gente. Não é 5 anos que é a garantia que a empresa tem para entregar a obra. É para 50 anos. Olha o volume de recurso, olha quanto de matéria-prima vai ser utilizada, quanto de mão de obra. Então, como essas ações vão envolver, inclusive, vias rurais, com o acesso até a linha São Roque, o distrito de São Roque é a linha nova, a Rua Amazonas, que a gente teve que distribuir em 2 trechos, considerando o recurso e, inclusive, a característica dela. Ela começa com uma largura muito maior e aí depois ela tem uma largura menor a partir ali do cartório de registro de imóveis, né? Então, cada caso é um caso, não existe um padrão. Vamos padronizar a cidade. Não existe isso. Não existe. Cada um vai ter um tipo de trânsito, a população do entorno. A rua não é só para o morador de frente, todo mundo vai usar essas ruas. Eventualmente, nós vamos passar por elas, então ela tem que ser para o turista que vem aqui. O Zé comentou na outra vinda aqui que hoje as pessoas vêm elogiando o município porque vem essa mudança. Não é uma mudança fácil, porque são 70 anos e agora a gente acaba mudando padrões, né? Vamos mudar, a gente está tentando acertar. Vamos acertar todas as vezes, como eu falei? Não, mas tem uma forma de a gente sinalizar de uma melhor maneira para evitar, por exemplo, de um bitrem entrar na rua da delegacia e ter que manobrar ali naquela rotatória, naquela via que é da Avenida Paraná, divisa com Dionísio. Então a gente sabe que existem muitos problemas. Ou lá no Simoneto. A gente já teve casos de trânsito pesado lá no Mercado Bassanese, por exemplo. Então,
muitas vezes você vai só confiar no GPS, não, você vai ter que pensar uma sinalização adequada para que realmente esse trânsito, que a gente sabe que a curto e médio prazo ainda vai passar no nosso centro, vai passar no nosso perímetro urbano, mas nós temos que fazer de uma maneira a sincronizar isso e a chegar nesses meios termos, sabe, gente? Então, mais ou menos assim, a nossa fala ela já é mais nesse sentido. Temos esse contrato de 2024, que vem tendo esse debate, a gente está nessa fase final, muita coisa para a empresa ajustar, mas enfim, agora, então, inclusive, semana passada a empresa pediu mais 4 meses de prorrogação de vigência, dizendo que os serviços estavam concluídos. Não estão. Todos nós sabemos, tem sinalização viária que eles têm que corrigir, tem finalização ali do paisagismo de plantio que eles não concluíram, placas, eles não colocaram ainda uma placa de sinalização, está no contrato. Então, talvez essa primeira obra foi um experimento para as próximas, né? Então, por exemplo, vou citar agora o outro caso do Copasa. Copasa a gente tinha larguras muito estreitas, e a gente teve que fazer, vocês podem passar hoje ali na região ali do Professor Juarez e do Nova Esperança, né? Vias de duplo sentido. Para quê? Para garantir pelo menos que tenha um estacionamento de um lado e que, como a gente entende que o trânsito é um pouco mais leve, é um trânsito local, são os moradores daquelas residências, familiares, amigos que vão visitar ali, a gente, pelo menos, tem um sentido duplo, a gente não demarcou uma via com eixo viário para justamente entender que pode passar nos dois trânsitos, mas nós não temos largura suficiente para colocar um eixo, uma linha amarela, mas por isso que nós colocamos aquela placa de sentido duplo. É uma tentativa, é a primeira vez que a gente tem na cidade, na intenção de propiciar um estacionamento e propiciar um fluxo ainda que menor, por ser uma via local, uma via de menor trânsito, né? Até a título de curiosidade, a gente acabou verificando então as larguras tanto da Rua Bahia como da Avenida Paraná, esses trechos que passaram por obras, né? Então a gente está variando mais ou menos a faixa de estacionamento de 2,20 a 2,50. E a pista de rolamento também de 3,50 a 3,70. A gente tirou isso como comparativo, né? Agora o DENIT, que tem legislação federal, rodovia federal, BR-163, eles fizeram uma sinalização que eu vejo como muito, muito importante da Avenida Arnaldo Busato, de todo o tronco, né, da BR-163. E a gente acabou medindo onde passam as carretas, ali é uma pista dupla, né, 2,60 metros. A Rua Bahia é mais larga, mais de 1 metro do que Arnaldo Busato, considerando aquela faixa. Aí pegando aquele ponto da Serra do BNH, próximo ali ao radar de 40 km por hora, 3 metros. 3 metros. Nós fomos lá com trena, paramos o carro, colocamos alerta e medimos. 3 metros. Então, para vocês verem como DENIT, estrutura federal, não atendem a largura que nós estamos implantando na nossa via urbana. Então, 2,60, 3 metros. A gente está conseguindo 3,50, 3,70, só de pista, só de fluxo. Então, a gente não está falando aqui que é perfeito, que é mas foi uma solução para a gente atender o nosso código de obras, garantir a permeabilidade da rua, harmonizar isso com a Praça Clevelândia, porque hoje a gente vê como um ponto de encontro mesmo da população, das crianças, do pessoal que, principalmente nesse período de verão, no período noturno, né, uma praça bem sinalizada. Então, para a gente começar a integrar isso, ter uma cidade com mais arborização, mais integrada, com mais conexão, né, que as pessoas possam realmente sair da praça e ir para o centro, mas ainda é um início, né? Então, agora, a partir de agora, com essas obras e com esses projetos que a gente tem em andamento, nós vamos ter um volume muito maior. Então, isso vocês tenham certeza que qualquer sugestão, muitíssimo bem-vinda. Eu duvido algum de vocês falar que chegou ali para conversar com a gente e a gente não acatou, não ouviu, não tentou discutir. E isso aí eu duvido. De uma outra forma, ir atrás da população, como o prefeito nos solicitou nesse projeto agora do Asfalto Novo Vida Nova, para realmente explicar todos os transtornos. Realmente você abrir na frente da tua casa uma vala para escavar um tubo, às vezes você perder ali 1 dia, 2 dias sem abastecimento de água. Não é simples, né? Mas a gente tem que fazer esse trabalho em conjunto.
a gente mais na parte de projeto, a Casan no abastecimento de água, obras fazendo o que lhe convém, a empresa no que está contratada. Um outro exemplo que eu falo, eu comentei isso com o Valdinei também. A prefeitura levou a terra para o plantio de grama. É um item que a gente for considerar na planilha, essa obra ela foi contratada por R$865 mil, essas 4 ruas. Participante único, único licitante, a empresa de Realeza, e deram um desconto simbólico e ganharam a licitação. Talvez pela logística, por ser vias do centro, que envolvia demolição de pavimento, por ser uma obra um pouco mais dificultosa, teve, não sei o motivo, mas teve só essa empresa que participou da licitação. Nós não colocamos na planilha o item, colocação de terra no canteiro para a empresa. A empresa se negou a fazer. A gente sabe que num contrato de quase 900 mil, colocar a terra é um valor ínfimo, mas a empresa se negou a fazer. Teve que ir lá o Giovanni, teve que fazer, ele mesmo operando com a mini carregadeira e para colocar a terra. Tivemos que usar um contrato que nós temos de paisagismo com uma empresa para fazer o espalhamento manual. E aí a empresa veio e plantou a grama. Uma grama torta, uma grama de péssima qualidade, como a gente já falou também com o Valdinei. Aí a gente foi comentar com a mão de obra ali. Chegou dessa maneira. Então, assim, para vocês verem que na prática não é simples. A gente envolve população, envolve a empresa, envolve as concessionárias de água e energia elétrica. Por isso que a nossa fala tem esse objetivo, para entender todos esses tópicos que a gente tem que pensar na hora de fazer um projeto e pensar que sempre vai ser para uma melhoria. Erramos em algum ponto, vamos corrigir para as próximas, enfim. Então a intenção era mais essa, a pedido do prefeito, e a gente está aqui para esclarecer. Se nesse momento, ou no momento que a gente está projetando ali na secretaria, a gente está muito aberto a esse diálogo, né? Então deixa a palavra ali para os vereadores, se quiser fazer alguma pergunta para o engenheiro Ricardo, sinta à vontade. Com a palavra, mano. Parabéns, Ricardo. Hoje tu falou uma coisa que eu queria ouvir, a população de casa também queria ouvir isso, que é o diálogo, conversar com as pessoas. Cobrei algumas vezes aqui, foi criticado, foi elogiado, que toda ação tem uma reação, né? Parabéns por essa iniciativa da equipe ali. É isso que o povo quer. É isso que várias vezes eu cobrei, algumas vezes fui mal compreendido. Vai fazer uma obra na rua? Consulta o pessoal, consulta os comerciantes. Isso aí, parabéns. E com permissão do senhor presidente, se ele permitir, que tu apareça mais vezes aqui para esclarecer, para nós trocar ideia. Demais vereadores, com a palavra, Valdinei. Senhor presidente, caros colegas de mesa, o pessoal aqui da casa, os aqui presentes todos, que nos dão a honra da sua presença. Que bom que se fosse sempre assim. E quem também nos ouve aí pelos meios de comunicação. Eu já falei algumas vezes, né, Ricardo? A gente conversa, né? A gente não comenta, a gente vai conversar de uma forma direta, muito franca, né? E eu busquei, tu sempre me acolheu, e essas questões, nós temos algumas questões que nos causam algumas inquietações. Na qualidade, na execução da obra, então nós vemos assim, existe o recurso. Eu não sei se nós aqui, enquanto pessoas, vamos ver uma abundância de recurso disponibilizado aos municípios da forma como estamos vendo. Essa fase, eu não sei se nós teremos a grata satisfação de ver fase semelhante. Da onde vem, ou como vem, né, com méritos de quem, tudo, né? Mas vem dinheiro. Então nós temos recursos, nós temos demanda. Nós temos, né, nossas cidades, como tu falava, são cidades aí, né, que têm seus anos de história. A modelagem da cidade, o desenho da cidade não foi uma coisa muitas vezes bem pensada. Algumas sessões atrás, aí, colocamos
estacionamento, né, para a circulação de carros e pessoas. Não é o caso da nossa cidade. A nossa cidade foi feita, né, meio a toque, assim, ao léu do vento, né? Dizia os antigos, no trilho dos bois algumas vezes, né, seguindo uma lógica que não era muito lógica. O planejamento possível na época, né, sem condenar a época, porque cada época tem a sua maneira. E nós precisamos adequá-la. Então nós temos recursos, nós temos demanda. A gente sente uma angústia quando falta essa qualidade de execução, né? A aplicação do recurso para transformar aquilo que é a realidade, né? E então algumas coisas assim nos inquietam. A gente, quando passa na rua e começa as pessoas a chamarem a atenção, né? E se você não dá aquela atenção, você assume o papel de omisso. Você tem que ouvir. Como tu nos ouve quando nós te procuramos, nós temos que ouvir as pessoas. E tem algumas inquietações que a gente ouve e já compartilha, porque é um sentimento compartilhado. Não tem como ser diferente diante de algumas coisas que a gente vê, né? Na Rua Paraná, né, tem uma largura ali que uma leiva de grama nessa posição cobria, mas tem duas assim, sobrando um monte lá em cima, desperdiçando material, né? E daí faltando em outro lado, que certamente virá. Então tem desperdício e falta no mesmo tempo. É falta de capricho. Não, né? Não precisa nem ser inteligente para ver isso. É falta de capricho, falta de consideração pelo recurso público, da dó de ver, da revolta de ver. Grama não foi plantada. Nos canteiros não foi plantada. Eu planto grama. Tá? Eu não tenho formação para isso, mas eu planto grama. Tu sem fazer um nivelamento, tu sem fazer, né, fazer com que ela assente bem, uma adubação de base, não foi feito nada disso. Foi jogado. Isso é desleixo, não é serviço. Isso é desleixo. Então tem coisas assim que nos inquietam e que não podemos compartilhar disso. Por quê? Não é porque há montoeiras de recurso que a gente pode fazer de qualquer jeito, né? Não há, então, se eu tenho uma possibilidade de gastar de monte, eu gasto de qualquer. Não é assim, né? E quem está executando muitas vezes está pecando. Quem está executando está pecando. E um dos questionamentos que eu fazia, né, nós temos que ter uma pressão sobre esses prestadores. Sabemos que a legislação muitas vezes joga contra, né? E os prestadores estão muitas vezes amparados aí por algumas legislações que tiram um pouco o poder de ação. Mas o responsável pela obra é quem paga. Você vê um pedreiro e faz uma besteira na minha casa, quem está pagando sou eu, né? Ou eu mando ele parar antes de... Ou, né, assumo o que está feito como meu, porque é meu, né? A obra pública é nossa. É nós que assinamos o recurso, é nós que pagamos, né? É nós que vamos usufruir da maneira que der. Então eu creio assim, nós temos que somar forças nesse sentido, né? E nossas inquietações, quando compartilhadas, eu sempre agradeço, né, a sua capacidade de nos ouvir. Muitas vezes vamos lá e eu tenho alguns receios de chegar, porque sempre que cheguei lá tu está trabalhando, né? Tu está trabalhando, então muitas vezes eu estou tirando o teu tempo, né? Mas são alguns diálogos necessários, agradeço a sua acolhida, mas são inquietações assim que, né, nos deixam desestabilizados, porque as pessoas também nos desestabilizam. Vocês são legisladores, né, tem que fazer leis e tem que fiscalizar. E se a gente não atuar nessa parte, nós passamos por omissos. E não é isso, não queremos ser. Então acho que assim, a palavra franca, nós temos que ter uma capacidade, né, de acompanhamento, né, para as próximas obras, de um acompanhamento mais em cima, uma legislação aí nos contratos a mais severa possível. Você veio só uma empresa aí para uma demanda de licitação, deve ter levado com o preço cheio. Devia fazer uma obra de ouro,
né? Porque muitas vezes as empresas se digladiam em preço, baixa 10, 20, 30% do valor. Você veio uma empresa sozinha, levou a preço, tabela cheia. Não devia choramingar nada, devia fazer uma coisa muito bem feita, né? E deixar uma propaganda de si própria naquilo que fez, para que quando chegasse, pudesse encampar outras. Não é isso que está acontecendo. Então eu espero assim, né, que a gente tenha e também faça a documentação necessária para se vacinar contra esse tipo de gente. Porque se não for nada feito, da próxima vez poderá vir. Eu não tenho, né, nada que me deponha legalmente contra, eu vou assumir as obras. E quem faz uma, faz duas, né? Quem faz duas, repete na terceira e acaba se tornando vicioso e mal feito se não houver uma execução. Então nós precisamos ter leis, precisamos ter olhar, né, atento a essas questões, porque eu volto a dizer, se não aproveitarmos essa fase na aplicação dos recursos, vamos lamentar muito pela frente, né? Nunca houve e creio que não veremos fase semelhante. Então, eu volto assim, eu agradeço a sua atenção quando, né, procurado. Peço desculpa pelos incômodos, que eu volto a te dizer quando sempre cheguei lá, tu está trabalhando, tu não está, né, esperando alguém para atender, tu está atuando. E é assim que vamos tentar fazer, né? E espero que haja compreensão também de vossa parte, né, quando a gente faz essas buscas. E digo assim, nós temos que melhorar, né, nessa aplicação dos recursos. Né, e na questão do urbanismo, eu sou parceiro, né? Eu sou parceiro da piazada aí, né, na opinião e no braço também, tá? Eu acho que nós temos que ter planejamento, né, também das ações. Até outro dia me adicionaram num grupo, fico contente pela consideração, né, e já apontei algumas questões quando vou falando, buscando soluções, né? Acho que a gente tem que apontar buscando soluções. Se é só apontar para começar a dar tiro ao léu, é bom ficar quieto, né? E a grande penitência que o Papa pedia é calar a boca com palavras ofensivas, né? Nas redes sociais principalmente, onde que é uma terra sem dono e tudo mais. Então essa é uma penitência hoje em dia muito plausível. Então a gente tem que apontar para buscar solucionar, né? Para buscar evoluir, né? Então buscar ter planejamento para ter uma sequência de ações, né? Para que ações perdurem, para que você não precisa reincidir na mesma questão, né, de uma forma muito breve. Isso causa tempo. O barato muitas vezes custa caro, né? Eu vejo o pessoal fazendo obras aí, postando coisa boa, né, resolutiva. Então aí que o pessoal possa ter esse planejamento, né, e ter essas ações, e também vai aprendendo aí também com o andar da carruagem, né, vendo como que funciona, e conte com nossa parceria também. E nos desculpem pelos incômodos, mas assim que continuaremos, tá? E quando se arrepiar, põe uma bandeirinha vermelha lá, que a gente chega na porta e volta no outro momento, mas vamos voltar, tá certo? Vamos voltar, senão naquele momento voltaremos no outro momento. Obrigado, seria isso, presidente. Demais, vereador Raul. Quero saudar nosso presidente da casa, os demais vereadores, funcionários da casa, o setor jurídico e essa plateia que está aqui hoje, né? Em nome do prefeito Jorge, todos os secretários, funcionários, e mostrando uma união. Isso é muito importante para o município. Cada setor, né? Todos os setores estão aqui envolvidos e quero parabenizar, né? Todos os setores. Vamos parabenizar quem está com a mão na massa, né? Quem não está com a mão na massa não tem como a gente parabenizar. E dar os parabéns para o Ricardo também pela prosa. Eu sempre que eu posso estar para a prefeitura, eu sempre vou lá, sou bem recebido pelo Ricardo, a equipe dele. E sempre comentamos sobre alguma rua, sobre alguma pintura. Ele tá sempre me diz mais ou menos como é que se mede, como é que não se mede, um estacionamento, alguma coisa assim, né? E eu acho que essa discussão sobre a nossa cidade, isso cabe a todos, né? Não só os vereadores, né, as pessoas que moram na cidade também, né? Funcionários da prefeitura, vereadores, né? O setor de planejamento. A nossa cidade, ela foi, que nem diz o Valdinei, foi feito antigamente, não se tinha o que tem hoje, né?
e não se vinha recurso como vem hoje também, né? Hoje aí graças à equipe que tem hoje, que o município tem, né? Uma equipe excelente, tanto como vereadores, né? Todos os vereadores trabalhando firme para ajudar a trazer recursos para o nosso município e para se administrar esses recursos no município. Não é fácil, que nem falou o Ricardo, que as ruas não foi feito para isso aí. E hoje tem que replanejar ela, né? Tá certo? Disse bem ali. Vai acertar umas vezes, mas vai errar umas vezes. E o dia que se tiver algum erro, assim, que seja dialogado. Dessa forma aí para a população ficar sabendo, né? E dessa forma que no diálogo, com certeza, a próxima rua vai ser feita, com certeza, 100% certa, né? Mas que é difícil para a pessoa pegar e lidar com uma rua que nunca foi, talvez não foi feito nada, que se criou um loteamento lá e fizeram as ruas meio a facão, e daí hoje para tu ajeitar ela, que nem disse lá no Cupasa, como é que você vai colocar um estacionamento? Não tem como, tem que deixar meio entre linhas, né? Ou tu para, ou tu entra no pátio, ou só cruza. Não tem como tu mudar hoje, as casas já foram construídas, como é que tu vai desmanchar um loteamento para arrumar as ruas? Então tem que se adequar do jeito que está. E eu acho que a população de Barracão está de parabéns com todos os recursos que está vindo e está sendo mudado alguma coisa, né? Eu não sei, né? Mas eu morei em outras cidades que as ruas são estreitinhas e passam os espelhos dos carros um a par do outro, né? E eu ainda acho que as nossas ruas ainda estão umas quantas aqui, até mais largas que outras cidades. Mas se é uma discussão para nós ter sobre essas ruas, aí eu quero estar disposto também a entrar nesse palio aí, né, de discussão da nossa cidade. Porque os recursos, com certeza, os vereadores estão tudo aqui, os 9 vereadores, né, não se pesam de ir atrás de buscar um recurso. O prefeito está aqui hoje, também não se pesa de fazer viagem para Curitiba e corre para lá e corre para cá, em prol da nossa população. E nada mais justo um diálogo desse aqui, aberto na Câmara dos Vereadores, né, todos os setores juntos. Com certeza, vocês estão peleando por o município também, né? Não é só os vereadores e o prefeito, é todo um conjunto. E a gente fica feliz com a visita assim na Câmara. Quando vem o recurso, vai ser aprovado, passa pela Câmara. E hoje está em tudo reunido para discutir sobre um assunto importante que defende a população e defende a nossa cidade. É um orgulho grande. Parabéns. Obrigado, senhor presidente. Demais vereadores? Gostaria de cumprimentar o senhor presidente e cumprimentar os senhores vereadores, assessoria jurídica, os funcionários da casa. Cumprimentar aqui em especial o nosso prefeito municipal, que se faz presente nessa sessão. Cumprimentar o Ricardo que está aqui, a equipe do planejamento hoje, trazendo alguns esclarecimentos e algumas explicações, sanando algumas dúvidas e algumas angústias, tanto nossa como vereadores e da nossa população. Cumprimentar aqui o Dr. Carlos Santin, secretário de Saúde, e o Luciano Lima, gerente-geral da administração, em nome deles, todos os secretários. Não vou me estender muito, poderia citar o nome de todos. Vejo aqui todas as secretarias e os departamentos representados, né? Saúde, setor de urbanismo, setor rodoviário, licitação, CRAS e CREAS, aqui com a presença da Cláudia, da dona Jussara, enfim, todas as equipes aqui representadas, todas as secretarias representadas aqui, então, educação, cumprimentar a todos. Cumprimentar a nossa população que acompanha a transmissão ao vivo dessa sessão, dona Adriana Santin, também esposa do Dr. Carlos e representante do governo do estado aqui em nosso município. Dizer, senhores vereadores, população de Barracão, que as obras e os recursos que têm vindo ao município de Barracão têm sido motivo de muitas discussões na Câmara de Vereadores, na rua e nas redes sociais. E nós, primeiro, temos que fazer a meia-culpa, porque nós discutimos um plano diretor com diversas audiências públicas, participei de algumas, não de todas, porque infelizmente a gente não consegue participar de todas, mas foi grande a ausência, e não estou aqui criticando nenhum vereador, mas fazendo a meia-culpa do Legislativo também, que não se fizeram presente nas discussões. Foi muito pequena a participação da população nessas discussões, quando nós aqui, e o plano diretor veio para a Câmara de Vereadores e nós aprovamos. Eu acho que era o momento onde nós tivéssemos algumas dúvidas.
onde nós não concordássemos com que algumas coisas fossem feitas, era o momento de nós ter discutido. Poderíamos ter sido no voto, porque o plenário é soberano, nós poderíamos ter sido derrotados, mas pelo menos uma emenda no projeto, mudando, alterando algum artigo, e isso não teve, portanto, houve a unanimidade da Câmara de Vereadores na aprovação do plano diretor do município de Barracão, e aonde o plano diretor traz algumas alterações que são necessárias. As ruas do nosso município, nós temos que ter esse entendimento. As ruas não são feitas somente para os veículos. Nós temos que se preocupar com os pedestres. Nós temos que se preocupar com as pessoas que utilizam as ruas. Todos os senhores aqui presentes, e vossas excelências, senhores vereadores, muito mais, conhecem a Rua 15, a famosa Rua 15 da capital do estado, em Curitiba. Quando o prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, tomou a decisão de fazer aquele calçadão, senhores, e se os senhores analisar a história daquela rua, Ricardo, ele iniciou a obra numa sexta-feira à noite de um feriado, para iniciar a obra e trabalhar no sábado e domingo, temendo uma ação judicial que impedisse a construção daquele calçadão. É só os senhores analisar a história da Rua 15 lá em Curitiba, que hoje é um ponto turístico, que é um ponto de referência, onde nós, vereadores de Barracão, quando íamos à capital do estado, vamos lá e tiramos uma foto em frente ao Palácio Avenida, em frente ao bondinho, em frente ao bondinho da leitura, e aquilo só foi possível porque alguém teve a coragem de iniciar uma obra numa noite e trabalhar num final de semana, porque alguém que tivesse o comércio ali pudesse ajuizar uma ação e impedir que aquela obra fosse construída. Hoje, os comerciantes agradecem pelo fato do movimento que nós temos na Rua 15, lá em Curitiba, e não pode ser diferente aqui no nosso município. Nós vamos em outras cidades, senhores, população de Barracão, e nos admiramos, e gostamos, e achamos bonito uma rua com paisagismo, com árvores, com flores, mas aqui em Barracão não pode se fazer. Nós vamos tirar fotografia em outros municípios, mas nós não podemos fazer aqui em Barracão. O vereador Leandro viabilizou, junto ao deputado Vermelho, 1.500.000 para nós podermos recuperar a Rua Amazonas. Está aqui o seu Celito, a família Cantarelli, que reside naquela rua desde quando era estrada de chão. Veio o calçamento, veio o asfalto que está lá está deteriorado e nós precisamos reformar. Está aí o recurso, buscamos, se dedicamos. Agora, o vereador Leandro vai se posicionar contra as melhorias na Rua Amazonas? Mas é impossível, nós temos que chegar, e a nossa população tem que entender, nós não podemos mais temer as redes sociais. 2 ou 3 pessoas que tecem alguns comentários, e eu, quando vejo um comentário nas redes sociais, primeiro eu vou olhar quem foi que comentou, e muitas vezes vejo pessoas que nunca contribuíram com o desenvolvimento do Barracão, que nunca tiraram um dia para contribuir com o desenvolvimento da cidade, para ajudar, para contribuir, nem que seja num bairro, numa associação de bairro ou numa capela de igreja, em fazer alguma coisa. E aí estão lá comentando e criticando aqueles que estão trabalhando e que estão fazendo. Quer dizer, é impossível, nós temos que tomar essa iniciativa. Nós temos que ter essa consciência. Viabilizamos o recurso. A CECID encaminha o recurso. O projeto diz que ele tem que ser executado dessa forma. Nós vamos abrir mão do recurso e vamos deixar nossa cidade continuar da forma que está, porque a CECID exige que o projeto seja feito dessa forma. Nós não podemos. Então, deixar muito claro, o Ricardo tem nos recebido, e muitas vezes tenho ido até o planejamento com questionamentos, com ideias, com cobranças, porque a população nos cobra e nós somos os fiscais, eu sempre digo isso, o vereador é o para-choque da administração, e está aqui o prefeito Jorge, que passou por aqui em 4 mandatos de vereador, e sabe as cobranças que a população traz até o vereador. Mas nós temos que ter, como vereadores, como lideranças políticas, temos que identificar e filtrar essas informações. Quando nós estávamos fazendo algumas obras aqui no bairro, no loteamento Vogt, eu recebi algumas reclamações de moradores que residem ali, que são meus amigos, os quais eu frequento a residência, porque tinha barro na frente da casa. E eu tive que ter a grandeza, como vereador municipal, infelizmente vocês vão ter que ter paciência, porque é uma obra que está sendo feita. Quer dizer, agora as pessoas que estão aí, nas ruas de chão, que nós vamos colocar asfalto, o prefeito buscou recursos, os vereadores se dedicaram, o governo do estado viabilizou, os deputados viabilizaram. Agora vai ter transtornos. E aí vão ter que 15 ou 20 dias ou 30 dias ter paciência. Aí vão vir reclamar e nós vamos dizer que eles estão corretos em fazer essa reclamação? Então querem continuar na poeira? Querem continuar com calçamento ruim? Querem continuar com a Rua Amazonas cheia de buraco? Não dá para entender. Então nós temos que ter essa grandeza, enquanto vereador, de se posicionar, e quando recebeu a reclamação, nesse sentido, não, está tendo transtorno para melhorar. Agora, claro,
E é louvável, o Ricardo, e respeito aqui a colocação do vereador Valdinei, porque já cobrei muito o que se refere à Avenida Paraná. Mas aí nós não estamos questionando, e hoje ainda eu falava com o pessoal da licitação, e algumas pessoas maldosas, está aqui o Dr. Lippe, que trabalha na licitação, que muitas vezes distorce o que o vereador fala aqui. E daqui a pouco os funcionários não acompanham, ou não assistem à sessão, o vereador falou mal do planejamento, o vereador falou mal da licitação. Não. Nós não estamos questionando o trabalho do planejamento, o trabalho da licitação. Nós sabemos que a licitação da Rua Paraná foi feita da forma correta, porque a Lei 14.133, Dr. Lippe, de 2021, que estabelece as normas e as regras das licitações, veio como uma lei que ia salvar os problemas de corrupção, e criou muitos outros problemas. Criou transtornos, porque nós tivemos que aqui aprovar e incluir o município de Barracão nos consórcios para que nós pudéssemos comprar máquinas de qualidade, porque nós estávamos refém de uma licitação. Que vem aquelas famosas empresas de maleta aqui no município, com a malinha debaixo do braço, ganham a licitação e entregam um produto de péssima qualidade. Agora, nós temos que cobrar, e nós temos feito isso, para que nós possamos executar. Quando a população nos cobra, e eu disse algumas vezes ao Ricardo, e disse muitas vezes aqui na Câmara de Vereadores, nós precisamos cobranças firmes em cima dessas empresas. Porque nós não podemos, nós estamos refém de uma obra, como foi o mesmo caso que nós enfrentamos problemas e reclamações na reforma da rodoviária municipal, onde a empresa ganhou licitação e demorou. E eu tenho cobrado, Ricardo, no sentido de que nós possamos, a partir do momento que nós identificamos algo que não está ou de acordo com o projeto, não está de acordo com a qualidade que é exigida, que pelo menos essa empresa seja notificada extrajudicialmente. Para que o município tenha um documento dizendo, nós notificamos, apontamos para a empresa, e não estou aqui dizendo que vocês não estão fazendo, porque talvez estejam fazendo, mas estou pedindo, para que quando a população nos cobrar, nós possamos apresentar. Não, a nossa parte nós estamos fazendo. Nós notificamos a empresa, nós estamos exigindo que eles cumpram o contrato, que eles façam as coisas da forma correta. Agora, a nossa população tem que ter um entendimento, porque o que está acontecendo? Cada um está pensando em resolver o seu problema. E aí está uma discussão aqui, Arnaldo Busato, essa semana eu conversava com o empresário da cidade, quando ele me disse, Leandro, vocês têm que diminuir esse canteiro da Arnaldo Busato. Eu disse, tudo bem, mas a legislação federal diz que na Arnaldo Busato, no meio dos canteiros, tem que caber um veículo, que vai fazer o contorno. Quer dizer, o Leandro está saindo aí do estabelecimento, vai contornar e voltar para o centro da cidade. No meio do canteiro tem que caber um veículo, porque o veículo não pode ficar no meio da pista, nem do lado de cá e nem do lado de lá, porque nós temos uma movimentação da via. Então ali tem que caber um veículo. Então a metragem que está ali é específica para que caiba um veículo no meio. Alguns querem que diminua, nós não podemos perante a legislação, porque a legislação exige que seja dessa forma. E a nossa população, cada um está tentando resolver o seu problema. O meu problema é esse, então só tem que resolver o meu e os demais. E os demais que utilizam a via, e os demais que precisam transitar, e os pedestres. Quer dizer, de que forma? Daqui 20 anos alguém vai vir ali, e espero, porque nós temos que executar o projeto da forma correta. Mas se nós fizermos a rua coberta, Praça Clevelândia foi reformada, nós urbanizarmos aquela rua, daqui 10 anos vai vir alguém ali tirar uma fotografia, vai passar alguém pela cidade e vai como nós fizemos nas outras cidades. Mas, claro, a nossa população está impaciente, porque o caso da Rua Paraná, a demora. Aí vem, aí posterga a empresa, mas aí nós não estamos criticando nem o planejamento, nem a administração municipal, nem a licitação. Nós estamos cobrando que a empresa execute o projeto, de preferência no menor tempo possível, porque cria transtornos. Mas quando se cria os transtornos, e nós vamos ter muitos transtornos, com as obras que estão aí, né, as licitações sendo realizadas e os recursos sendo liberados, vai ter transtornos. E nós vamos ter que ter a capacidade, como legisladores e fiscalizadores, de filtrar isso. Quando chega até nós uma reclamação, nós temos que explicar para a população. Nós tivemos o asfalto que cruzou lá no distrito de São José. Mas eu me lembro quando foi feito o calçamento e quantos dias eu tive que sair pelo assentamento Colmeia e quantos dias eu tive que manobrar e fazer desvio porque estava... Agora eu vou me posicionar contra a melhoria que está chegando na comunidade, quer dizer, é impossível nós vivermos num tempo desse. Aí as pessoas não contribuem, não saem daqui do município e não vão à capital do estado e não trazem um real de recurso para o município. Não traz um centavo. E se trouxeram, me apresente. Mas aí é fácil cobrar e exigir que as coisas não sejam feitas. Foi uma discussão
muito grande os buracos da rua Amazonas. Foi uma discussão muito grande a busca de recursos, o projeto. Agora nós vamos brigar porque vai ser feito. Não dá para entender, não dá para compreender o raciocínio das pessoas. Então nós temos que ter esse entendimento. Vai ter transtorno, vai ter. Agora a exigência de que o projeto seja executado no menor tempo possível e que a empresa execute da forma correta para que nós não passamos pelo que aconteceu e está acontecendo na Rua Paraná. A nossa cobrança é a angústia da população que vem até nós. Nós vamos no gabinete, conversamos com o prefeito, vamos no planejamento, conversamos com o Ricardo e solicitamos que no mínimo essas empresas sejam notificadas. Nem que seja um documento do município, para que nós possamos apresentar, porque não tendo conhecimento técnico por parte da nossa população, da forma que a licitação é feita, da forma que o trabalho é realizado, da forma que os projetos são executados, parece para alguns que nós não estamos fazendo nada. E nós sabemos do trabalho e da dedicação, mas precisamos pelo menos ter um documento para dizer, está aqui, nós notificamos, nós estamos cobrando, da mesma forma que aconteceu lá no Distrito da São José, com a reforma da capela, quando nós, em conversa com o prefeito, garantimos à nossa população do Distrito da São José que a empresa não vai receber enquanto não executar o projeto, enquanto não fizer. Agora, também criou transtornos e também estamos enfrentando problemas. Mas aí é o problema da empresa que vem ao município realizar essa obra. E nós temos que distinguir isso. O que é público, o que é a responsabilidade da administração, que é lá e buscar o recurso, viabilizar, aprovar os projetos, trazer ao planejamento, desenvolver o projeto, licitação, licitar a obra, o planejamento, acompanhar o andamento da obra e a empresa responsável executar a obra. Então a nossa revolta aqui muitas vezes é com as empresas, como é o caso desta, que está fazendo a Avenida Paraná, que vem ao município e que aí causa alguns transtornos. Mas nós não podemos se posicionar contra a vinda de recursos e não podemos criticar o início da obra. Nós estamos criticando, e falo nós, porque nós passamos por isso aqui no Legislativo, e aí alguns na rua, de uma obra que não se iniciou ainda. É um sofrimento antecipado, porque nós não sabemos se nós vamos ter problema lá na Rua Amazonas quando se iniciar as obras. E tenho certeza, está aqui o seu Celito, que vai estar feliz quando aquela rua for recuperada, quando tiver calçado, quando ficar bonita, quando chegar o desenvolvimento lá no bairro. Quer dizer, e aí nós já estamos sofrendo antecipado, nós estamos exigindo e cobrando uma coisa que nem iniciou ainda. Vai ter problemas? Claro que vai. Nós vamos ter que apontar os problemas e juntos vamos ter que buscar uma solução para esses problemas. É isso que nós temos que dizer. Mas deixando muito claro para a nossa população, a população tem que ter o entendimento que toda obra pública ela vai causar transtorno. Vai ter buraco, vai ter uns dias que vai ter barro, vai ter... Todos esses problemas nós vamos enfrentar. Porque as melhorias estão chegando, porque o progresso está vindo, o centro da cidade tem que ser, e nós já temos que pensar, porque nós vamos em Francisco Beltrão, nós pagamos estacionamento. E nós hoje já não temos mais espaço no nosso município. Isso tudo vai ter que ter alguém que vai ter a coragem de pensar. Aí falam do problema, aí essa semana eu vi uma reportagem, já se avizinhando o caos da BR-163 na serra, famosa Serra do BNH. Mas quando nós falamos do contorno para desviarmos o trânsito pesado do centro da cidade, aí se posicionam contra. Nós temos que buscar as soluções, e as soluções são essas, são as melhorias que estão acontecendo e que vão acontecer. E para isso nós precisamos ter coragem, grandeza para reconhecer e coragem para defender aquilo que nós entendemos que muitas vezes a população está cobrando de uma forma que não é justa, porque eles nos cobram as melhorias e aí quando as melhorias chegam, eles começam a ficar bravos porque vão ter que ficar daqui a pouco 15 dias com a rua um pouco interditada, ou meio interditada, ou com a obra iniciada. E aí nós temos que, muito claro, fazer essa defesa da nossa equipe, das nossas equipes que estão trabalhando e que, no meu entendimento, têm trabalhado muito. Muitas vezes cobramos, e as nossas cobranças, e o Ricardo sabe disso, são sempre justas, porque nós estamos juntos buscando as soluções para que a nossa população seja melhor atendida e para que os recursos públicos sejam bem aplicados aqui no nosso município da forma que está sendo. Senhor presidente, muito obrigado. Doutor Renan. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, a imprensa escrita e falada, os funcionários da casa, nosso prefeito Jorge que nos acompanha, o secretário Carlos, em nome dele, todos os secretários que aqui estão, todos os funcionários aí do Poder Executivo.
gostaria de falar também um pouco aí e primeiramente dar os parabéns, Ricardo, para você e o pessoal do planejamento. Não é fácil. Se tivesse 5 milhões por ano, com certeza ia ser só um projeto e ia ser bem mais fácil trabalhar, né? Mas o fácil mesmo é criticar, né? O fácil mesmo é você pegar um celular, pegar um blog qualquer aí, ir lá e descer o laço na administração, em alguns vereadores. Só que difícil é você trabalhar e ver e aplaudir quem está indo buscar recurso, quem está indo fazer pelo município. Porque em 5 anos, olha quanto recurso foi trazido para o nosso município. Eu falo 5 anos porque é o time do Jorjão, porque é a nossa administração, é o nosso governo, então nós temos que defender o nosso governo. Em 5 anos foi feito mais do que em 20, 30. Teve gente que ficou no poder por 8, 12, 20 anos e não fez nada na cidade. Mas aí é fácil, né? Pegar o telefone e lá no Facebook eu vejo 4, 5 pessoas, como o vereador Leandro citou aqui, descendo o laço, porque não sei o que, não sei o que. Cara, essas pessoas não fizeram nada pela cidade, não fazem nada por ninguém, mas criticar é fácil, né? Então, parabenizo aí o planejamento, parabenizo o Poder Executivo, o prefeito Jorge, os vereadores que estão atrás de recursos para o nosso município, vereadores aí que viajam cada mês aí para trazer o melhor para o nosso município. Parabenizo o prefeito pelo alinhamento com o governo do estado aí. É que nem eu disse, criticar é fácil. Ver essa obra aí de 20 milhões aí do asfalto de São José até Siqueira Belo, nas redes sociais, 1 ou 2 foram lá e deram parabéns, né? Mas engraçado que esses caras que sempre estão criticando nunca vão lá e dão um parabéns, nunca vão lá e vão fazer algo para a nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns, Ricardo. Continue fazendo esse excelente trabalho. Erros vão acontecer, todo mundo é humano, mas a nossa cidade tende a crescer a cada vez mais e temos que continuar lutando aí pelo nosso povo. Serei isso, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra eu traço. Quero aqui parabenizar o Ricardo pelo excelente trabalho que vem fazendo lá e atende sempre quando a gente está indo lá cobrar ele e conversar com ele, atendendo sempre a gente de uma forma bem espontânea. E complementando aqui o que o vereador Renan falou, essa é uma das mais puras verdades que a gente enfrenta quando se está fazendo alguma coisa pelo município. Então, a gente vem, muitas críticas são válidas, mas criticar, a pessoa tem que ter trazido algo para o nosso município. Críticas de pessoas que até hoje eu não vim trazer nada, para mim, entra aqui e sai aqui. Então, as críticas, eu valido uma crítica de pessoa que trouxe alguma coisa para o nosso município. Eu acho que nós aqui, junto com o prefeito Jorge, e a gente cita muitas coisas que vão acontecer e estão acontecendo no nosso município. Conforme o vereador Renan falou, se passou aí vários prefeitos em nosso município, prefeitos que vieram aí concorrer agora, na última eleição, a prefeito de novo, não fizeram nada. O que fizeram? Não tinha problema, não fizeram nada nesse tempo todo. Então, agora que o prefeito Jorge, com a sua equipe, com nós, do nosso grupo, estamos fazendo, aí vem criticar. Mas duvido que alguém venha agradecer. Alguém posta alguma coisa na rede social, vão lá no bairro Copasa, bata uma foto, faça um vídeo e agradeça. Quem que foi que fez isso? Ninguém fez. Ninguém fez. Daí, claro, ir lá e postar, e criticar, e fazer isso, fazer aquilo, é sofrer antecipado, às vezes, por algumas coisas. A Avenida Paraná não está pronta, né?
que o Ricardo estava falando, a empresa, sofremos com as empresas de maleta que vêm, né, até o nosso município, mas não é culpa nossa. Nós estamos buscando recurso e trabalhando para o nosso município. Buscando. Daí vem pessoas que não trouxeram até hoje nada, criticar. É fácil daí. Mas que ir buscar recurso e trazer, cadê os recursos? Então, parabéns ao prefeito Jorge pelo trabalho, parabéns, Ricardo, pelo planejamento. E continuem, vamos continuar. Temos aí mais 3 anos ainda para fazer tudo o que vai ser feito no município. E não pense que vai terminar, vão vir criticar. Vai vir mais crítica, mas é de pessoas insignificantes que vão criticar. Excelência, presidente. Demais vereadores. Então, excelência, Ricardo, muito obrigado. Fica as suas considerações. Acho que é válido, então, essa preocupação, né, com as próximas empresas. Ou realmente, eventualmente, a gente não está dizendo que sim nem que não. Está o LIP aqui, é uma forma de a gente discutir. Bom, como que a gente pode penalizar empresas que não são bons prestadores, né? As notificações são suficientes para evitar que essa empresa participe de um próximo processo licitatório? A gente já ouvia muito comentário, nós nunca tínhamos trabalhado com essa em específico, mas de outras prefeituras, outros municípios da região. E não eram bons comentários, com outros CNPJ, inclusive. Então a gente tem também são muitos detalhes na hora de fazer de uma forma que não seja uma perseguição, vou colocar aqui entre aspas, né? Porque está evitando que a empresa X participe de uma licitação futura. Mas é algo que a gente pode buscar, verificar com o nosso jurídico, verificar possibilidades. Então é muito válido esses comentários para as reflexões mesmo, né? A gente agradece o espaço. Muito obrigado, Ricardo. Senhores, era essa a ordem do dia. Eu abro a palavra livre e passo a presidência ao vice-presidente Tássio e já peço a palavra livre, por favor. Queria aqui cumprimentar o presidente, cumprimentar aqui um momento oportuno. Hoje é um dia muito oportuno para se falar do nosso município, para falar desses heróis trabalhadores que estão aqui presentes. Ricardo, Jô, parabéns pelo planejamento. Eu sei o quanto vocês trabalham. Eu trabalhei 2 anos e 8 meses como gerente geral do município, Ivan. Eu sei o duro que vocês dão, Lima. Eu sei o duro que vocês dão, Juventino. Para que o município saia do lugar. Para que o município ande para frente. Eu me lembro ainda quando a gente começava uma campanha, onde o Jorge se lançava para prefeito. As dificuldades que teremos, as dificuldades que o nosso município tinha para cair 1 centavo aqui. Eu até hoje falo, quando se inaugurava uma rua de 100 metros, a gente fazia a festa 1 semana, porque não se tinha liderança. Se tinha pessoas que falavam bastante, mas não se tinha liderança política lá em Curitiba. Então eu sei da dificuldade, Jorge. Quando se fala que liga pro Ricardo tem que passar para o Jorge, isso se chama responsabilidade. Quando um governo não dá certo, aí a crítica é válida. Mas um governo que ganhou com a diferença de voto que ganhou, mostrando a população, mostrando reconhecimento público com os votos na urna, será que a minha crítica está certa? Um governo que trouxe desenvolvimento para o nosso município. O dinheiro não vem assim, porque vem para todos os municípios. Não. Quando o Guto Silva chamou Jorge, 2 semanas atrás, não tinha nenhum prefeito aqui na nossa região. E deu 21 milhões para esse asfalto da São José a Siqueira Belo, onde mais de 100 famílias, pequenos produtores, vão ser beneficiados. Isso é desenvolvimento. O asfalto ainda a linha nova, isso não vem de graça, é desenvolvimento, Carlos. Melhora na saúde, é desenvolvimento. Ginásio de esporte novo, é desenvolvimento.
aonde vai passar, inclusive, esse asfalto da São José a Siqueira Belo, ali se começou, um que se diz político ainda, começou um asfalto e não fez nada, fez 200, 300 metros. E ainda hoje fala em política. Há 3 anos atrás, o Veronese, não sei se está aqui ainda, numa entrevista eu dizia que futuros prefeitos tinham que tomar aula com o prefeito Jorge, com o grupo de pessoas envolvidas no poder público. As pessoas davam risada de mim. Hoje está aqui nosso município Barracão. Hoje se fala em mais de 70 milhões de reais que ainda vão vir em obra, Jô. Isso é liderança. Liderança de uma pessoa e um grupo de pessoas por trás comprometido com a população. É isso, é passar das barreiras da conversa. E sim realmente fazer as coisas acontecer. Na campanha eu dizia que o nosso município pedalava parado. Eu não estava falando bobagem, eu não estava louco. Hoje nosso município anda para frente. Então hoje temos essa obra que vai se iniciar, que já está licitada. Mês que vem tem mais obras que serão licitadas da linha nova. Aquelas pessoas, quando iam pensar que ia chegar um asfalto na porta das suas casas? Mas lá também, senhores, tem gente que falam que vão arrastar a bunda no asfalto, que vão... Então essas pessoas ignorantes, com falta de vontade política com a verdade da população, sempre vão criticar, porque sempre haverá os dois lados. Sempre haverá os dois lados. Assim também no poder público, tem muitos de vocês que se arrebentam trabalhando, e muitos não tanto. E assim também é na política. Porque eu vim aqui criticar vocês é fácil, mas eu trabalhei lá. Trabalhei na outra gestão, como gari dessa cidade, Ivan, como você faz hoje. E tenho muito orgulho disso. Na época melhoramos a limpeza da cidade. Por isso, temos que começar a limpeza primeiro em nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que ser verdadeiros. Eu não posso criar aqui coisas infundadas. Olha Siqueira Belo, Ade Bugança. 2 acessos importantes para Siqueira Belo. Por que não aconteceu em 70 anos? Porque a Praça Crevelano passou tantos anos lá deteriorada. As pracinhas da Industrial. E hoje tem essas praças prontas. Então temos que botar a mão na consciência, senhores. Que governo que trabalha para o povo é muito difícil. Assim também, Jorge, que tu costuma falar, Jesus curou 10, só um voltou. Senhores vereadores, só um voltou a agradecer a Jesus por ter sido curado. E os restos, se dane. Assim não será diferente com vocês. Assim não será diferente. Vocês vão receber crítica. Ricardo, eu não tenho medo de falar publicamente. Lembra do Zanoni? O pau que levemos lá por causa da poeira, por causa dos transtornos na obra. E agora alguém vem falar para vocês, muito obrigado. Então, senhores, críticas vocês sempre vão receber. Os nossos agricultores, Neguinho, os nossos agricultores, como é que era a estrada antes? Tu trabalhava no rodoviário também. As máquinas paravam 8 dias numa casa. Hoje tem uma estrada no interior, isso ninguém pode negar. Está lá as estradas para se ver. Hoje temos um plano para ajudar a agricultura familiar, para o desenvolvimento dos pequenos agricultores, aqueles que tiram nota em preço melhor para suas horas de máquina. Isso é desenvolvimento, isso é respeito à população. Então é isso, Leandro, que nós estamos fazendo aqui, independente de partido, buscando recurso. É como você frisou. Até a subestação da Cleusa vai a recurso do Jacobo e depois é do Vermelho, até na Amazônia embaixo. Como é que eu vou criticar uma obra dessa, gente? Como é que eu vou criticar aquilo que eu não estou fazendo? Primeiro, para mim criticar alguém, eu tenho que saber. Para mim criticar o Ivan, que limpa a rua, eu tenho que ter feito melhor primeiro. Senão eu tenho que ficar quieto. Então, eu peço desculpa a vocês, porque é com vocês que o município está andando para frente. É com você, Jorge.
Porque o município está andando para frente. É com essa garra, é com essa determinação de melhorar o município. Porque o Jorge está se acabando a saúde, mas o município está indo bem. Então eu espero que Deus te recompensa e que Deus te ilumine. Muito obrigado. Senhores vereadores, livre ainda. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos servidores. Porque é muito fácil eu fazer uma denúncia genérica. A Secretaria de Saúde tem um problema. Lá está acontecendo uma irregularidade. Isso é fácil. Agora eu preciso ir lá na Secretaria de Saúde, o Dr. Carlos cometeu esse excesso, ou cometeu essa irregularidade. Ou o médico, a enfermeira, fulano de tal, está cometendo a irregularidade, está aqui a nossa enfermeira, a Ana Carla. Quer dizer, então, se houver uma irregularidade, nós temos que dar nome. E nós generalizamos. Quer dizer, nós levantamos uma suspeição em cima dos funcionários do setor do urbanismo. Nós levantamos uma suspeição sobre o transporte escolar, mas sem nome. Quer dizer, há uma denúncia, há uma irregularidade, vereador. Eu estarei junto com Vossa Excelência, cobrando, e se for o caso de alguma denúncia de um crime que nós entendemos que seja algo grave, nós estaremos cobrando, mas nós precisamos, específico, nós precisamos dar nome, porque isso é muito fácil. Fácil eu vir aqui e dizer, a secretaria não está funcionando. Ou lá na secretaria está se cometendo uma irregularidade. Daí, se caso a Vossa Excelência identifique uma situação genérica, é muito mais fácil, se caso não queira dar o nome, procurar o secretário, procurar o prefeito municipal e levar até ele a denúncia para que as providências sejam tomadas, que não é o caso do que Vossa Excelência fez na última sessão, de trazer uma denúncia para a Câmara do Vereador. Vossa Excelência falou, Vossa Excelência não denunciou. Vossa Excelência não especificou, não trouxe nome. Quer dizer, em qual linha do transporte escolar nós estamos tendo irregularidade? Qual é o motorista que está sem curso, como aqui Vossa Excelência? Qual o curso? Qual o motorista de qual linha está sem curso para poder transportar o nosso aluno? A denúncia grave, precisa, mas nós precisamos saber quem é. Qual é o servidor do setor do urbanismo que não está, ou qual é o crime que o secretário está cometendo e não agindo dentro da legalidade? Nós precisamos ter nomes. Não estamos generalizando. Podemos levantar uma suspeição em cima de todos os nossos funcionários, como eu disse aqui, 8h30 da noite, estavam pintando as faixas de pedestre da cidade. Então, eu me solidarizo a dizer a Vossa Excelência de que sou companheiro, como vereador e fiscal do município, para cobrar e exigir que as coisas sejam feitas dentro da legalidade. Mas também não posso, conhecendo o trabalho, conhecendo nossos servidores, né, e a forma como os nossos servidores têm trabalhado diante da demanda que nós temos acompanhado, não podemos levantar uma suspeição sobre todos. Se eu generalizar e não der nomes, eu estou falando de todos. E aí eu acho que nós precisamos nominar uma denúncia, o fulano de tal, o Ivan cometeu um crime. Cometendo a ilegalidade. O prefeito municipal está cometendo a ilegalidade. Porque aí nós estamos generalizando e não estamos especificando, e aí sim parece que está se acontecendo algumas coisas. Quando nós queremos questionar a forma como o dinheiro público está sendo gerido, a forma, a responsabilidade com que nós estamos gerindo o dinheiro público, nós precisamos dar exemplo. Nós temos que ser primeiro exemplo, e aí depois nós podemos questionar a forma que o dinheiro público está sendo gerido, a forma que as coisas estão acontecendo. Então, eu quero muito claro aqui dizer que nós precisamos especificar. E nós como vereadores, a mesa do vereador, tem a responsabilidade de que se houver uma denúncia, está aqui o prefeito, que eu já disse, passou por aqui, de levar o Dr. Carlos foi vereador, né, por 3 legislaturas também, nós temos aqui suplentes de vereadores que sabem da responsabilidade do nosso compromisso enquanto vereador.
mas que nós não podemos, e eu, enquanto estiver aqui, conhecendo o trabalho que os nossos servidores têm realizado, que os nossos funcionários têm realizado, eu não posso me omitir diante de uma denúncia genérica ou uma denúncia que nós podamos suspeitar, e está aqui a Cláudia lá no TRAS, a mesma coisa alguém dizer lá no TRAS, estão cometendo irregularidades, quer dizer, a população vai ter o entendimento que todos os funcionários que estão lá no TRAS estão cometendo a irregularidade, ou na assistência social no DRES, porque eu não estou especificando. Aí, se eu der nomes, a população vai saber, e nós também vamos saber do que nós estamos falando. Novamente, como fiz o ano passado, faço esse apelo à Vossa Excelência, que quando trouxer uma denúncia da Câmara de Vereadores, formalize, da forma que nós também, vereadores, possamos saber do que se trata, quem é, e junto com Vossa Excelência aí podemos exigir que as coisas sejam feitas da forma que seja correta, se entendermos que realmente a denúncia do senhor não está sendo feita somente de uma forma de atacar, daqui a pouco um secretário ou outro, porque daqui a pouco minha solicitação particular não foi atendida, e daí o resto da população não tem importância, e aí eu tenho que ir lá e criticar aquele departamento, porque daqui a pouco eu queria algo que fosse para mim e eu não consegui. Então, faça esse apelo à Vossa Excelência. Especifique, traga os nomes e eu junto com Vossa Excelência. E aí, exigir, se for o caso de levar e encaminhar o Ministério Público, estarei solidário junto com Vossa Excelência, mas não irei, enquanto aqui defensor dos nossos servidores, porque reconheço o trabalho e tenho acompanhado, não irei admitir que seja levantada uma suspeita sobre todos, sem que os nomes sejam dados. Seria, senhor presidente, que agradeço e faço esse apelo a Vossa Excelência, vereador de volta. Tivemos um pequeno problema na cidade de som. O som só sai aqui, não está saindo na transmissão, mas a palavra está livre nesse período. Senhor Rodinei, a palavra. Diante das obras que estão sendo realizadas, eu pediria e aconselharia para que nós cobrásemos de uma forma bem imediata. O vereador Leandro até fez uma sinalização na sessão passada de indicação da sinalização dessas mudanças. Nós temos as rótulas implantadas. Que é o referencial para tudo. Então nós precisamos de uma forma urgente de notificar a empresa para que tome providências e evite algum acidente que já andou tirando bastante fino, nós podemos dizer. Então a questão da sinalização diante dessas obras, e também algumas pessoas fizeram uma observação quanto à Praça do Belândia, se é permitido ou não andar de bicicleta, as crianças circularem de bicicleta. Parece que teve algumas crianças que andaram, né, e foram orientadas que não podiam, de uma forma bem educada, porque ele estava lá fazendo a guarda, mas aí fica um certo questionamento. Então, se pudéssemos pôr algumas placas de sinalização, né, o que é permitido, não, isso já ajudaria a ter uma atitude, né, e a quem está lá responsável pela gerência, pelo cuidado, também indicar, facilitaria bastante o serviço e não causaria aí, né, alguns transtornos, mal-estares aí. Muitas pessoas recebem essa orientação como uma porta aí, né, dessa questão. E também, diante das obras, né, dos benefícios, chamar a atenção para uma questão que nós temos que também nos preocupar, a mudança da mentalidade das pessoas. Muitos se queixam da calçada, na frente da calçada é responsabilidade sua, né? A manutenção é tua. Então nós temos que também, acho que, investir na educação pública, na educação moral e cívica. Quem é mais antigo que nem eu, teve essas aulas, né? Aprendeu o que é o certo diante da vida social. Eu tenho um exemplo assim, na minha casa, no serviço que eu escavei atrás para algumas melhorias, e eu podia montar um museu daquilo que eu achei. Não era um arqueiro de descarte. Lá tinha sapatinho de criança, de marcas que hoje não existem mais, lá tinha cachecol, lá tinha... O pessoal descartava pela janela porque não existiam certos serviços públicos que hoje tem. Não dá para combiná-los por isso. É a cultura da época. As coisas vão mudando. Então, nós temos que preparar as pessoas para essas mudanças. As
pessoas se queixam daquilo que é descumprimento da responsabilidade própria e atribuem a responsabilidade, muitas vezes, ao órgão público. Olhando eu até as suas palavras hoje. Peço que o governador chegue em casa e reveja o vídeo da sessão passada. Mais colegas aqui, para nós fiscalizar. A partir da hora que parte uma denúncia, não se diz nome. Abriu uma investigação, a polícia abre uma investigação, ela vai citar nomes? Não, ela vai investigar se é verídico ou não. E é esse que é a função nossa. Que é nós pegar e investigar. Houve uma repercussão sobre a minha fala da semana passada, houve muito distorcimento, e como eu falei, toda ação tem uma reação. Agora, se alguém dos senhores discorda com a minha plateada, a população, eu acredito que não, falei só a verdade das rotas. Porcaria, aquilo ali, só atrapalha o trânsito. A respeito do secretário que estão aqui, se tiver um secretário, eu peço para o senhor presidente, pode abrir ali, ó, do secretariado que eu falei. A população pede uma coisa, tem que passar por quem? Por prefeito, o prefeito tem que autorizar. Agora me corrija se eu estou errado. Pode abrir o microfone aqui. Você consegue uma parte? Não, estou falando. Então, em momento algum, eu generalizei. Em momento algum, eu falo mal do A ou B. A partir de uma denúncia, o dever do vereador é fiscalizar, não é citar nomes. É fiscalizar, é buscar ver se é verídico ou não é. E outro, nós temos que compartilhar. Nós somos uma equipe, nós somos pagos para isso. E muito bem pago, inclusive, para nós fazer muito pouca coisa. Então, esse que é a finalidade do vereador. E em algum momento, eu desrespeitei alguém, em algum momento generalizei a equipe toda. Não. A denúncia do urbanismo que tinha de menor. Não sei, veio a denúncia. Não sei, quem me denunciou, não citou não. O que nós temos que fazer, vereador Ramon? Nós temos que investigar, nós temos que ver se é verídico ou não é. É esse que é o papel do vereador. Volto a dizer de novo, o papel do vereador não é só lá quando está pronta a obra, quando está a imprensa. Porque se a imprensa não está lá, o vereador também nem vai lá. Daí quando está a obra pronta, a imprensa está lá, aí vai lá o vereador. Não é esse o papel. O papel é investigar como é que está a obra. Está de qualidade? Não está. E tem muita gente que não entende. Agora, ali do lado da sua casa, na São José, não sei se o vereador foi ou não foi, ver a situação para baixo ali após esse deslizamento ali. O que aconteceu? Várias vezes, 2 vezes, se eu não estou enganado. Eu quero que a prefeitura, a administração,
priorize, arrume um lugar para a população, para a própria prefeitura colocar o entulho. O vereador Zé levantou que, mas não pode, porque é burocrática, a documentação e tal. Vamos buscar? Como é que buscar um recurso? Para tudo que tem um jeito. Aí vem secretário ali, que não está aqui, senão eu já citava o nome, me manda no meu WhatsApp, que está aqui a conversa, que a prefeitura nunca jogou entulho lá, que eu tenho as fotos e tenho os vídeos aqui, ó. Mas daí alguém foi lá ver agora aquelas águas para baixo como que ficou? Alguém foi lá ver como que está aquela santa lá? Essa é a finalidade, esse é o papel do vereador. Agora, de eu trazer esse assunto, eu não estou criticando. Eu estou fazendo o quê? Eu estou querendo buscar uma solução para a melhoria do município. Sempre falei, sigo falando. A prefeitura tem que abrir um lugar, não importa onde. A documentação nós temos que buscar direcionar. A prefeitura não tem onde colocar os entulhos. A nossa população não tem, nós não temos um aterro sanitário. Então nós temos que buscar o quê? Buscar uma melhoria. E tudo que eu falo aqui na Câmara é em prol da população, é melhoria da população, sem puxa-saquismo nenhum. O que tem que elogiar, elogio. Dr. Carlos, fazendo excelente trabalho na saúde. Até hoje, tudo que eu levei para o doutor nunca disse não, sempre resolveu. Não é a primeira vez que elogio, não é porque abriu sessão de outros setores aqui. E o que tiver que criticar, o que tiver que fiscalizar, pode ter certeza que o vereador do trabalho vai fazer isso. E vai ter mais repercussão, tanto aqui quanto nas redes sociais. Seria isso, professor. Senhor presidente, questão de ordem ambiental. Esse cara do vereador regulado o regimento ambiental de direito da. A Excelência acaba de dizer que não generalizou. O senhor falou transporte escolar, generalizando o transporte escolar, colocando a suspeição sobre todos os que realizam o transporte escolar. Vossa Excelência falou dos funcionários do setor do urbanismo, colocando a suspeição sobre todos os funcionários. Agora, Vossa Excelência. O funcionário. Eu estou com a palavra. Eu não reconheci a parte. Estou com a palavra. Aí, Vossa Excelência, agora me surpreende em dizer que o senhor recebeu a denúncia na rua e que o senhor trouxe para a Câmara fiscalizar. Não seria, então, o seu papel de legislador primeiro ter fiscalizado e primeiro ter verificado se a denúncia era verídica e posteriormente ter trazido com nomes e dados para os vereadores do que levantava a suspeição sobre todos? Aí Vossa Excelência está dizendo, que nós lemos muito bem, Vossa Excelência está querendo que nós façamos o trabalho da denúncia que o senhor recebeu. Porque quando o vereador Leandro recebe a denúncia, o vereador Leandro verifica se há fundamento e se há finalidade, se há, aí sim o vereador Leandro formaliza, como disse aqui, muitos casos, inclusive denúncias ao Ministério Público formulada e assinada com o nome. Aí é muito fácil. Repito, Vossa Excelência generalizou no que se refere ao transporte escolar e no que se refere à questão dos nossos funcionários, e nós não podemos alegar que Vossa Excelência não fez isso. O senhor não disse a linha de transporte escolar da escola tal ou da escola tal. O senhor generalizou e colocou sob suspeita todos os nossos motoristas do transporte escolar. Isso é claro e não adianta Vossa Excelência querer fugir dessa responsabilidade. E também não fuja da sua responsabilidade de ter, primeiro, que verificar, e Vossa Excelência confessou publicamente que não fez isso. Se a denúncia, o vereador Leandro recebe muitas denúncias, todos os dias, como Vossa Excelência, de todos os vereadores recebem. Agora, é minha função como legislador, então, verificar, fazer o meu trabalho, aquilo que eu ganho. Eu ganho para isso. E Vossa Excelência disse aqui que nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público. Nós tivemos a terceira, essa quarta sessão da Câmara de Vereadores, Vossa Excelência faltou em duas. Então o senhor tem 50% de ausência nas sessões da Câmara de Vereadores e perde a responsabilidade com o dinheiro público e diz que ganha muito bem para fazer o trabalho que o senhor tem que fazer. Quer dizer, então, é isso que eu digo, temos que dar exemplo. A preocupação da Rua Amazonas, talvez é porque alguma carreta não possa mais descer naquelas ruas estreitas que tem ali, vai ser feito da forma que tem que ser feito. E não adianta vir chorar, porque nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter compromisso, e temos que, quando fizermos uma denúncia, ter a responsabilidade de fazer para o vereador uma denúncia formalizada. Aqui é o lugar do vereador denunciar, e não generalizar. Estou fazendo uma defesa aos nossos motoristas do transporte escolar e estou fazendo uma defesa aos nossos funcionários do setor do urbanismo que foram colocados sob suspeito por Vossa Excelência, quando generalizou e não quis citar nomes. Numa denúncia que o senhor ouviu na rua e que trouxe para a Câmara de Vereadores de forma liviana, acusando todos os nossos servidores.
Então, Vossa Excelência tem que ter responsabilidade nas ações. Verifica a denúncia. E disse já a Vossa Excelência que eu sou companheiro de Vossa Excelência para ir junto ao Ministério Público em qualquer irregularidade, porque é o meu papel. Agora, eu não posso ser lidiando na minha fala. Eu não posso generalizar. Como eu disse, eu não posso ir na saúde porque eu cometeu um crime. Lá alguém cometeu um crime. Fulano de tal cometeu um crime. Quem é a responsabilidade? Quem é o chefe imediato? Quem é a responsabilidade? E aí sim, trazer nomes. Agora, denúncias nós recebemos todos os dias, e muitas denúncias, e recebemos, inclusive, daqui a nossa enfermeira na carta, denúncia de atendimento, muitas vezes reclama, e nós vamos verificar, e não é aquilo que está sendo dito. Está aqui o vereador Valdinei, que recebe denúncia como motorista do transporte, quantas vezes? Vossa Excelência passou por uma situação que teve que parar para comer, porque estava o dia inteiro trabalhando sem comer, e que foram reclamar para o motorista comer. Então, e aí? Eu vou trazer para os vereadores e vou denunciar que o vereador Valdinei, o motorista da saúde, cometeu um crime, porque alguém me trouxe uma denúncia lidiana para mim. Quer dizer, temos que ter responsabilidade nas nossas atitudes, nas nossas ações. O mínimo. E aí, quando nós vamos exigir compromisso com o dinheiro público, quando nós vamos exigir responsabilidade com o dinheiro público, nós temos que dar exemplo. Quando nós estivermos dando exemplo, nós servimos para criticar. Enquanto nós não estivermos dando exemplo, nós não temos e não servimos como nivelamento para criticar, como nós já falamos aqui, aqueles que estão trabalhando, que estão se dedicando, que estão buscando recursos, que estão se habilitando. Queria que Vossa Excelência tivesse anunciado aqui pelo menos 100 mil reais para ajudar a fazer a reforma da rua que o senhor mora lá na Rua das Rosas. Pelo menos 100 mil para ajudar a reforma. Temos 1.500.000 para fazer a rua da qual o senhor mora, e o senhor está criticando uma obra que vai ser realizada no seu bairro, na rua que o senhor mora, e o senhor vai ser beneficiado com asfalto novo, com embelezamento na rua e com calçado, e Vossa Excelência está criticando o trabalho que ainda vai ser realizado. Então, gostaria que Vossa Excelência contribuísse na busca do recurso, nas ações específicas, nas denúncias claras, para que nós não suspeitássemos de todos os nossos funcionários. Hoje, todos os nossos funcionários saem na rua e pode ter certeza que Vossa Excelência é uma apontadadeira pela população como possível sendo um que está lá cometendo uma irregularidade. Hoje os nossos motoristas do transporte escolar do nosso município estão na rua, estão sendo apontados pela população. E os pais, será que é esse aqui que não tem curso? Será que é esse aqui que não tem? Então todos eles sob suspeição da nossa população pela fala de Vossa Excelência. Como eu disse, a mesma coisa que eu fizesse uma denúncia do caso, tenho certeza absoluta que todo mundo chegava lá, eu ia para a Cláudia, para a Marili, para a Beatriz, e será que é essa aqui que fez, quem não fez, e colocaria todos eles sob suspeição e sob a desconfiança da nossa população, e nós não podemos ser medianos a esse ponto na nossa função como legislador, enquanto fiscalizador dos atos públicos da administração. Esse, senhor presidente, muito obrigado. A palavra está livre de mais vereadores. Então, não vendo mais ninguém para falar. Agradeço a presença de todos. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 26 de fevereiro, nesse mesmo local, nesse mesmo horário.